A gente vai fazer agora o passo a passo dessa maquiagem, que é uma tendência de tons de joia para outono e inverno de 2021. A primeira marca que eu vou falar pra vocês, nada mais, nada menos do que Prada. Prada foi uma das marcas que apostou nos tons de joia. Tava usando de um jeito bem conceitual. Era uma mistura de linha flutuante com uma espécie de delineado, mas na verdade ficava uma linha horizontal no meio do côncavo. Ou seja, ela tinha essas aplicações do tom de joia, desses tons, metalizados, mas realmente era aplicado de forma bem conceitual. Em Altuzarra, estava usando uma mistura ali de dois tons e parecia quase que uma asa de borboleta, Dava essa ideia, essa impressão de asa de borboleta. No canto interno vinha os tons mais arroxeados, meio que um ametista, e no desenho do canto externo vinha um tom mais esverdeado, voltado para os tons de esmeralda. Então foi essa composição de duas tonalidades, também nesses tons de joia, usado em Altuzarra. Inclusive em Prada estava usando um tom mais pro verde e também os tons mais pro cobre. Já em Altuzarra tinha essa mistura do roxo e do verde, em tons de joia, desses metalizados, que é mais ou menos o que a gente fez aqui. Em vez de separar, a gente uniu para fazer uma composição desses tons metalizados. Nessas duas primeiras marcas que eu falei, os lábios eles também estavam nus. A intenção ali era trazer a atenção das pessoas para os olhos. Já em Anna Sui, que a gente vai falar agora, ela trouxe combinado com uma boca assim bem forte, bem intensa. Então nesse visual de mais a mais, de chamar bastante atenção. E os olhos eles estavam todos esfumados. O esfumado ele ia esvaindo até a sobrancelha, então a pálpebra estava praticamente preenchida. E esse tom de metalizado era mais voltado para o verde. Os cílios também a gente via que estavam nos tons bem exagerados. Também tinha essa intensidade de sombra na pálpebra inferior para realmente forçar essa ideia de mais é mais. Depois de tudo isso que eu te disse, que eu te conscientizei das marcas que apostam lá fora e tô te ensinando a usar agora, que você vai aprender já já comigo, o que você pode fazer por mim, meu amor? Você pode se inscrever aqui e me acompanhar, porque eu trago todas as tendências dos desfiles internacionais de um jeito facinho e muito mastigado para você só aplicar e usar no seu dia a dia. Então, clica aí e se inscreve. E agora a gente vai começar o tutorial. Vamos lá? Vamos começar o tutorial. Pra gente começar, eu vou fazer aquele fundinho branco que eu costumo usar com vocês quando fazemos os tutoriais de olhos. Um pouquinho de base na esponjinha. Tenta pegar sempre com o biquinho da esponja, tá? Porque ela tem esse encaixe perfeito aqui, ó, no canto interno. E se você já tiver com a pele pronta, também não vai ficar passando por cima do contorno que você já fez. Então vai dando pequenas batidinhas arrastadas e trazendo até aqui no máximo a altura da sobrancelha. Cuidado pra não colocar na sobrancelha e tirar o esfumado que a gente já fez na sobrancelha, tá? Vem trazendo aqui essas batidinhas, dando pequenas encostadinhas arrastadas, só pra clarear um pouquinho e a sombra poder se destacar um pouco mais. Primeiro a gente vai fazer um fundinho branco aqui no olho pra trazer um pouco mais de luminosidade e deixar tudo muito mais bonito. Pega um pincelzinho médio, porque ele vai dar um toque aqui maior, ele vai abranger uma área maior no canto interno. Então ele não vai ficar tão direcionado e ele vai ficar mais leve. Pega aqui, ó, vai dando também pequenas batidinhas arrastadas. Você pode encostar e arrastar assim, ó, porque a sombra vai pigmentando. Tenta deixar um pouquinho na parte de baixo também, porque também vai iluminar um pouco a região aqui da pálpebra inferior. Vai dando essas batidinhas arrastadas aqui para iluminar. Pode fazer algumas camadas em cima do branco, vai construindo essas camadas para ela ficar mais leve e também clarear mais. Umas 3, 4 vezes se sua sombra for pigmentada, batidinhas, então você faz aqui, volta de novo no produto, faz aqui de novo e pronto. Mais ou menos até um terço aqui, ó, só no iniciozinho mesmo, antes de chegar na metade dos olhos, ok? Agora, a gente vai fazer o fundo da nossa sombra. Eu tô usando um pincel durinho.
Ele é de esfumar, mas como ele tem as cerdas bem curtinhas, ele não dá pra esfumar tão bem assim, ele não é tão malemolente, digamos assim, pra conseguir ir esfumando. Eu considero esse pincel mais pra traçar o que eu quero fazer no côncavo e quando eu quero fazer o rabo mais puxadinho, mais arrebitadinho pro final. A gente vai usar uma sombra pra fazer esse fundo, é esse tom aqui, que é um marrom meio ferrugem. Esse tom a gente vai aplicar aqui, ó, no côncavo, só até a metade e vem trazendo pra fora. Vai marcando o côncavo, que é onde tem essa viradinha aqui do olho, tá? E aí daqui você já começa a puxar pra fora, como se fosse um delineado, um delineadão assim, aquele delineado gráfico que ele é bem largo, mais ou menos nessa ideia. Só que não é um delineado gráfico que a gente vai fazer aqui, tá? É um esfumado. Aí, ó, pode ir pegando aqui uma dica pra você ir marcando e suavizando o contorno que a gente vai fazer. Dá uma travadinha e puxa, dá uma travadinha e puxa, aonde tem o osso. Aqui a gente tem o osso. Então você pega, dá uma travada aqui e faz assim. O que que vai acontecer? Você vai fazer isso até a metade. Ele vai deixar o esfumado bem sutil, do jeito que a gente quer. Então pode ir fazendo assim, ó, você tá vendo que meu olho dá até uma puxadinha junto? Vai fazendo desse jeito porque vai marcar aqui no osso, que é onde tem que ficar mais intensa a sombra, mais pigmentada. E ele vai fazendo essa transição quase com uma transparência, né? Esse degradê, como se fosse o contrário. A parte de cima ela tem que ser mais transparente e ela vai se intensificando aqui no côncavo. Então ele vai fazer automaticamente essa transição e esse degradê pra você. Ó, pode ir marcando aqui. E aqui tenta deixar bem triangularzinho, ó, puxando quase pra sobrancelha. Lembra sempre de medir dos dois lados, tá? Pra ver se fica certinho. Pode passar aqui também várias e várias vezes. Quanto mais você fizer, mais esfumado vai ficar. E aí você pega um pouquinho mais de produto e agora a gente vai preencher dentro da sombra. Então, vem fazendo essa aplicação arrastada. Pode ir fazendo também desse jeito que eu falei, porque vai intensificar essa região aqui com a cor mais intensa. E aqui pra dentro vai esvaindo também, vai clareando. Pode trazer mais ou menos até a metade, tá? Aproveita com o excesso de produto que tá no pincel. Volta aqui, ó, pra fazer esse acabamentinho. E pronto. Tenta não trazer muito na sobrancelha, tá? A gente vai deixar hoje um espaço maior aqui e esse delineado ele vai ficar mais afinadinho. Pra fazer a próxima camada, a gente vai usar uma outra cor, né? A gente vai começar a sobrepor os tons até dar esse efeito aqui de tons de joia. Então, eu tô usando uma sombra líquida, vinho, e ela é muito pigmentada. Então, o que que eu fiz? Com esse mesmo pincel que já tá sujo do marrom ferrugem, né? Com tom meio de ferrugem, eu vou pegar só aqui, ó, um pouquinho no excesso também, igual a gente costuma fazer com o corretivo, quando vai clarear a pálpebra. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para não ficar tão intenso, porque é muito pigmentado e é líquido, então ele pigmenta bem e a gente não quer que fique roxo, a gente quer que dê a transição do ferrugem pro roxo para depois colocar o iluminado e o tom de joia. Então, ó, pode vir marcando aqui, rente à raiz. Se precisar, pega mais um pouquinho, ó, vem aplicando aqui também. Pode ir trazendo também para o canto externo aqui, onde a gente fez o delineado. E vem pigmentando o meio da pálpebra. Olha aqui o branco, como faz diferença por estar aqui, tá vendo? Quando você pegar bastante produto e você sentir que molhou bem o pincel, é melhor você colocar daqui pra cá e depois daqui pra lá, pra poder deixar a parte externa mais forte, tá? E aí você vai ter menos trabalho pra corrigir. Então pode ir trazendo aqui até marcando o côncavo também e vai pigmentando a pálpebra. Com ele você vai vir um pouquinho além do que a gente marcou no ferrugem. Então não é no meio do olho, a gente vai trazer um pouco mais, mas também não vem até o canto interno. É entre o canto interno e o centro do olho. Ó, aqui você pode vir trazendo aqui com a ideia do rabinho do delineado para dar essa puxada e começar a fazer aquela trava que eu ensinei pra vocês.
pega aqui no côncavo e pra cima, pega e pra cima. Ele vai começar a misturar automaticamente as duas cores. Sem você ficar perdida ali, se matando pra esfumar assim, vai ficar mais bonita até a transição. E aí pode trazer um pouco mais pra dentro também. Sobre essa parte aqui que a gente tá esfumando, pode fazer assim até você sentir que não ficou mais nenhum cantinho marcado, tá? Então pode fazer um pouquinho mais se você sentir necessidade, até as duas sombras se misturarem melhor. Lembra de escurecer bastante aqui rente à raiz dos cílios, tá? Pra ficar pretinho, vai ficar também bonita essa transição das sombras. Antes da gente aplicar esse tom de joia nos olhos para dar esse metalizado, esse efeito diferente, eu apliquei um pouquinho de iluminador na minha sobrancelha. É um iluminador que eu tenho usado bastante, que ele é de glitter rosado assim, meio soltinho. Eu peguei um pincel bem fininho, como esse daqui, e apliquei aqui abaixo da sobrancelha. Para trazer um glitterzinho, já que a sombra ela também é bem iluminada, né? Então vai fazer essa composição de brilho na pálpebra toda. Agora a gente vai aplicar esse tom de holográfico para dar essa impressão dos tons de joias. O que eu estou usando, ele tem um leve tom de roxo e verde. É esse daqui, ó. E a gente vai começar aplicando no centro da pálpebra. Eu apliquei ele aqui no centro. Olha a cor que ele já traz. Se você quiser trazer a iluminação somente no centro, você pode pigmentar só aqui e dar uma esfumadinha e deixa o resto sem brilho. Se você não quiser, você faz em toda a pálpebra, igual eu fiz, e vem trazendo para o canto externo. E como a gente vai esfumar esses tons de joia da tendência? Você vai usar eu tô econômica, né? Pode falar. Você vai usar o mesmo pincel que usou para fazer a base do nosso esfumado. Então, o mesmo pincel que eu usei as duas cores, eu vou começar a esfumar o tom de metalizado aqui nos olhos, tá? Vem trazendo para o canto interno e do centro você começa a puxar ao longo de todo o canto externo, tá? Do centro para o canto externo. Eu apliquei mais de uma camada porque eu queria esse metalizado, né? Esse tom de joia mais intenso. Então, se você não quiser ele tão intenso, você também pode tirar as camadas que a gente fez e usar só ele. Ou você pode deixar só uma aplicação mesmo e não intensificar nas camadas e na construção do metalizado mais forte. Pode aplicar agora do centro para o canto externo pra gente puxar nesse rabinho que a gente fez. E com a pontinha do pincel você começa a espalhar. Traz aqui para o canto interno e também traz para o canto externo. Lembra de trazer um pouquinho para cima também, tá? Pra não deixar nenhuma parte sem o brilho. A ideal é que os tons vão se misturando. Se precisar pegar mais produto, no meu caso tá faltando aqui no canto externo, então eu vou colocar. E vou trazer um pouco mais pra cima, aqui onde a gente fez a marcação do côncavo. E vou começar a dar batidinhas pra poder espalhar esse tom de joia. Cuidado porque como é sombra líquida, ele pigmenta o que tinha aqui de excesso de produto, ele intensifica. Então cuidado nas batidinhas que você vai fazer pra não ficar uma bolotinha assim dos tons, tá? E tenta dar essas arrastadinhas. Principalmente aqui nessa borda, tá? Vai arrastando e trazendo. No canto interno eu vou aplicar um pouquinho mais, porque eu quero esse tom em toda a pálpebra. E tenta não trazer, a gente marcou até o centro do olho. Então tenta não trazer aqui no côncavo marcando o metalizado pra fora. Porque o ideal é que ele venha até o meio do olho e realmente caia. Porque vai dar essa afinada e essa gateada no olhar. E aqui você dá uma batidinha só pra fixar o metalizado. Qualquer diferencinha que tiver, ó, no meu caso passou um pouquinho, vem com um pincelzinho sujo de corretivo e tira o excesso. Aqui eu também senti que ficou um pouco mais alto do que o outro lado. Então vem com um pincelzinho de corretivo, esteja com um pedacinho de papel junto, pertinho de você, pra você tirar esse excesso que pegou da sombra e ir limpando aqui. Aí você limpa de novo e passa mais uma vez até chegar onde você quer. Se precisar, pega um pouquinho mais de corretivo no pincel para dar essa ajeitadinha.
No meu caso, precisei. Afinal, os dois lados tem que ficar igual, né? Outro detalhe que eu fiz foi aqui abaixo da sobrancelha. Eu já tinha colocado aquele glitter rosé, mas eu achei que um douradinho ia cair bem. Então eu peguei uma outra sombra dourada com um pincel língua de gato. Esse é o pincelzinho, ele é meio larguinho, ele não é aquela língua de gato fininha não, ele é maiorzinho. E aí eu vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha um pouquinho de dourado. Pode trazer até aqui na frente, tá? Dando umas batidinhas. Eu vou aproveitar e vou passar também aquele pincel de corretivo aqui embaixo, que eu achei que não tá tão definida a minha linha do esfumado. Então eu vou dar uma corrigidinha aqui. Confere se os dois lados estão iguais, fininhos. Se não tiver, ajeita. Agora a gente vai aplicar a máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu tô usando uma máscara com pincel super fino. Ele é mais fininho aqui na extremidade e vem aumentando, mas ele deixa os cílios bem separadinho e ele não deixa os cílios tão preenchidos. Não sei se é porque tá acabando também, mas ele vai pintar do jeito que a gente quer e eu não quero a pálpebra inferior tão intensa. Eu já andei fazendo várias maquiagens com a pálpebra inferior bem marcada, mas não é o que eu quero fazer hoje. Eu quero deixar esses olhos aqui, né, os tons de joia mais em destaque na maquiagem. Então aqui embaixo eu vou deixar um cleanzinho, só com uma máscara de cílios ali pra escurecer um pouco os cílios, porque eu também não consigo deixar sem nada. Eu gosto muito da pálpebra inferior aqui marcada. Ó, dessa vez venha com cuidado, não dá essas arrastadinhas não, tá? Tenta pegar o mínimo possível perto da raiz pra não correr risco de dar essa marcadinha preta que a gente costuma fazer nas outras maquiagens. Eu quero só pigmentar os cílios e dar uma afastadinha neles, né? Deixar eles com o aspecto bem separadinho. Pode vir aqui no canto interno também pra escurecer os cílios no canto interno. E se precisar, pode botar ele na vertical e aí você vai pintando os cílios inferiores. Quando secar, a gente faz mais uma camadinha. E agora a gente vai aplicar aqui em cima também. Cuidado para não borrar, porque dessa vez a gente não vai fazer delineado. Ai meu Deus, eu acabei de falar e quase que eu arrastei a máscara de cílios no meu rosto. Vem trazendo aqui também na vertical, eu tenho muito pouco pelinho aqui, muito poucos cílios. Então eu sempre coloco na vertical e vou arrastando ela a fim de levantar o mínimo de cílios que eu já tenho aqui nesse canto. Pega um pouco mais de máscara e aplica. Você pode ir dando uma ciliada na máscara de cílios. O que isso quer dizer? Vai puxando e vai piscando junto, porque aí ele vai pigmentando e pegando o produto mais rápido. Eu não sou uma pessoa que tem muita paciência, né? Então, praticidade, meus amigos, praticidade. E essa ideia é só pra deixar os cílios durinho, porque a gente vai vir com os cílios postiços. Os meus cílios já estão medidos e cortados, porque eu já tinha usado ele numa outra maquiagem, então eu vou só aplicar a cola na linhazinha que ele tem aqui e aplicar nos olhos. Sempre que eu passo a cola, eu tento fazer essa sopradinha deixando ele em U. Eu não sei se a cola vai dando uma endurecida e ele já fica meio arredondadinho, mas eu tenho a impressão de que ele cola melhor quando eu faço isso. Então passa a cola e sopra ele, ou vai fazendo assim, ó, e soprando, quando ele ficar em U. Porque ele fica curvadinho. E aí você posiciona aqui na metade, acima dos cílios. Pode colocar bem rente aos seus cílios, tá? Bem na linhazinha dos cílios mesmo. Você vai perceber que na pálpebra você tem uma divisão dos cílios e da pálpebra. É como se tivesse um relevozinho, aonde você encaixa no meio desses dois. Ali é o jeito mais natural de deixar os cílios postiços, tá? E aí você pode ir dando pequenas apertadinhas aqui no centro pro canto externo e aperta aqui também no canto interno pra ficar com a pontinha direito. Beca, eu queria tanto fazer um delineado. Faça, vai ficar bonito também. O metalizado mais à mostra, né? Esse metalizado meio holográfico. Então eu quis dar destaque pra ele porque é a tendência. Mas se você não quiser, ou se você quiser dar uma complementada com um delineado preto, você pode colocar também. E agora a gente vai pra segunda camada dos cílios inferiores para deixar ele mais pretinho e mais intenso. Porque quando a gente faz isso, destaca um pouquinho mais o olhar. Então é interessante. Pronto. Agora os dois olhos estão iguais. E essa foi a make, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.